Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixe aí o seu like. Esse vídeo é um questionamento, né, uma pergunta aos doutores, principalmente os doutores do YouTube, né? Nós temos muitos. Eles sabem de tudo, eles conhecem tudo e a gente faz alguns questionamentos e esse aqui é mais um. Peço que você preste bastante atenção nesse vídeo. O questionamento é acerca da gravidade e eu peço que vocês prestem bastante atenção e assistam até o final. Quando a gente fala, a seletividade nesse caso vai entrar no final do vídeo, tá? Mas quando a gente fala da questão da gravidade, prestem bem atenção nesse vídeo. Quando a gente fala a relação entre a densidade, né, e flutuabilidade dos corpos, eles dizem: mas e qual é a força que puxa, né, as pessoas para baixo, né? No caso, só densidade realmente, olha só, somente densidade e flutuabilidade não explica tudo. Mas eles têm uma necessidade muito grande, não só de perguntar qual é a força que atua, né, para poder os corpos caírem, né, estarem em queda, qual é a força. Somente a questão de ser mais denso que o ar para eles não serve, porque para eles existe a necessidade de haver uma força. E outra coisa que eles gostam muito é de fórmulas matemáticas. Então vamos lá. Então, se a questão de um corpo ele ser mais denso do que o ar, né, por isso ele cair, e não somente a questão do corpo ser mais denso não explica, né, a questão é a seguinte: é necessário que haja uma força, segundo eles. Então vamos à questão. E qual é a força que atua no balão de gás hélio? Porque quando a gente solta o balão de gás hélio, ele sobe, né? A queda, vamos colocar entre aspas, né, ela se dá para cima. Então qual é a força que atua? Porque quando você vai perguntar a questão do empuxo, em qualquer site de física, eu vou botar esse aí do Só Física, diz que é porque o gás hélio é menos denso que o ar, então ele sobe. Então, o empuxo então é uma força, né? Então, o empuxo é uma força, essa é a pergunta, né? Já que a gravidade não está ali atuando, porque quando o corpo cai, é a massa da Terra que está atraindo. Quando o corpo sobe, é simplesmente porque ele é menos denso do que o ar. Então, já existe outra força chamada empuxo. É complicado de se entender isso pelo seguinte: porque vocês que gostam muito de fórmula matemática, globalistas, né, se perguntem o seguinte: se no cálculo da gravidade, da força-peso, por exemplo, no cálculo do peso, eu tenho, né, massa vezes, aí você entra a massa, entra a gravidade, a aceleração da gravidade para poder descobrir o peso. Agora, no caso do empuxo, né, você tem densidade, volume deslocado, não é isso? E a aceleração da gravidade. Só que para você ter a aceleração da gravidade, você precisa ter a constante gravitacional, né? Que é para você ter a aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para se chegar a esse número, você tem uma constante gravitacional que é utilizada para chegar nessa questão. Mas, para ver a aceleração. Se no caso do empuxo, do balão de gás hélio, ele sobe somente por ser menos denso que o ar, por que a força de aceleração entra? Né? Já que a gravidade, a constante gravitacional, não estaria agindo, porque ele está subindo. Não é isso? Ou existe a gravidade também, ela puxa e expele também. Ou é porque é menos denso que o ar? Vocês têm que chegar a uma conclusão. E por que a aceleração da gravidade está embutida na fórmula do empuxo? Já que, para se chegar à fórmula da gravidade, você tem a constante gravitacional. E no caso do empuxo, é apenas questão do gás hélio ser menos denso que o ar e ele sobe. Por que a aceleração da gravidade está embutida ali? Se a constante gravitacional, para se chegar à aceleração, você precisa da constante gravitacional e nesse caso ela não está atuando, né? O que está atuando, a gravidade está atuando em que momento? Ela puxa e bota e expulsa também. Então é preciso que se chegue, né? Porque no cálculo do empuxo, então, você tem o volume deslocado, você tem a densidade, que é a relação entre massa e volume, né? E por que
Na gravidade você não tem isso. Só serve então nesse caso quando a queda é para cima. Quando a queda é para baixo, não precisa ver a densidade, né, o volume deslocado, por exemplo, na queda de um corpo. Só quando é para cima. Então essas questões são muito estranhas, né? Pelo fato de você ter algumas fórmulas que na realidade numa que deveria ter as mesmas coisas não tem. É igual porque somente ser mais denso que o ar não serve. Mas espera aí. Mas quando é para cima serve? Só quando é para baixo que não serve. Sabe como é? Então quando é para baixo eu preciso de uma força, quando é para cima eu não preciso, né? Aí o que entra numa fórmula não entra na outra, né? E quando a aceleração da gravidade entra no cálculo do empuxo, mas para se chegar à aceleração da gravidade eu preciso da constante gravitacional para isso. E no caso do empuxo, não é questão gravitacional, e sim por ser menos denso que o ar. É assim a explicação que a física me dá. Nos sites que eu fui buscar isso. Por ser menos denso que o ar, ele sobe. O balão de gás hélio, ele desafia até a inércia, né? A famosa inércia, porque quando você vê esse vídeo aí do canal Manual do Mundo, vai estar aqui na descrição, e no final ele explica ali porque é menos denso e tal. É a mesma coisa. Você vê que o balão de gás hélio e um balão de gás comum, quando ele freia, o balão de ar comum vai para frente e o balão de gás hélio vai para trás, desafiando até a deusa inércia. A gente tem várias deusas, né? A gravidade, a inércia, né? Então é preciso compreender como isso funciona, né? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui para os doutores do YouTube. Por que usa-se a aceleração da gravidade no cálculo de empuxo? A gente já sabe que Arquimedes provou o empuxo de forma prática, a gravidade nem existia ainda. Por que é utilizado a aceleração na fórmula do empuxo, já que para se chegar à aceleração eu preciso da constante gravitacional, que é a massa da Terra atraindo a massa, a constante da gravitação universal, né? É algo universal, tem relação ali com a massa dos corpos e tal. Mas quando então para se chegar à aceleração eu preciso dessa constante gravitacional. Mas no empuxo é apenas porque o balão de gás é menos denso que o ar. E por isso que ele sobe. E por que entra a aceleração aí? Né? Já que a constante gravitacional, para me chegar à aceleração, eu preciso da constante gravitacional. Por que ela entra na fórmula do empuxo? E outra coisa. E quando o dirigível vai lá e chega no limite, onde há o equilíbrio, por que ele para? E que força está atuando? Porque ele chegou ao nível do ar ser rarefeito e a densidade dele ser igual ao que está lá, né? Na relação entre ele e a atmosfera. Por que, gente? Por que ele para? Qual é a força que está atuando ali? O equilíbrio, né? Essa é a questão. Por que ele parou? Por que deixou de puxar e expelir? Porque é pura questão de densidade. Como na questão do gás hélio no carro, pura questão de densidade. Como a questão da queda dos corpos, pura questão de densidade. Na água, quando um afunda, o outro boia, densidade, flutuabilidade. Tudo essa questão. O que a gente pode ter é a seletividade, que aí sim, você começa a enxergar que, de maneira natural, a natureza coloca cada coisa em seu lugar segundo a sua densidade. Por isso o balão de gás hélio, quando sobe, ele encontra o equilíbrio, ele para, porque ele preencheu o espaço vazio segundo a sua densidade. Ok? Olha só como a seletividade entra melhor em todas essas questões, né? De forma prática. Eu quero entender por que a densidade, o corpo é mais denso, cai. Mas e qual é a força que faz o corpo cair? E qual é a força que faz o balão de hélio subir? É necessário uma força? É o empuxo. Então o empuxo, mas aí o empuxo eu uso volume, eu uso densidade, né, volume deslocado. Quando é para baixo eu não uso nada disso. Somente massa vezes aceleração, né? Então, porque, sabe, é algo muito incoerente, né? A seletividade ela entra bem melhor. E eles têm mania de dizer, Bruno, que se fosse desse jeito, os gases estariam em camadas na atmosfera. Não. Eu falo, não é só fatores físicos. Existem fatores biológicos, químicos, que contribuem para que os gases se misturem. Não precisa ficar cada um em seu lugar. Eu vou dizer para vocês agora vou dar um exemplo do ciclo do nitrogênio. Você vê o nitrogênio aí, ele compõe 78% da atmosfera terrestre, e você vê que bactérias, nas plantas, ele tem um ciclo.
quando dá os raios, ele desloca e se junta lá com as partículas de oxigênio e cai através da chuva que vai para o solo, e aí as plantas produzem de novo através de bactérias. Então é todo um ciclo biológico também, não é só físico. Então ele está lá em cima, ele desce através da chuva, ele vai para o solo, e assim funciona com todos os gases. A questão não é só física de densidade na relação com os gases. Tem a questão biológica, só você pesquisar aí sobre o ciclo do nitrogênio. Tem várias formas do nitrogênio, está lá em cima, está aqui embaixo, sobe, desce através da chuva, desloca-se quando dá um raio. Pesquise sobre isso. Então, por isso que os gases não ficam separados por camadas segundo a densidade. É porque existem outros fatores e o ciclo do nitrogênio prova isso. Fatores físicos, químicos e biológicos. Ok? Então é isso. É uma questão simples. O corpo, somente a densidade e flutabilidade não explica porque é preciso que haja uma força. Só para baixo, para cima, não? Ah, tem um empuxo. Mas por que a fórmula do empuxo é tão diferente? E por que a aceleração da gravidade entra nessa fórmula, já que ela depende da gravidade, da constante gravitacional para ela existir? Né? Então, se o empuxo é outra força, alheia à gravidade, né? Então, por que a aceleração entra, já que ela depende da constante gravitacional? Essas são algumas questões, né? Quando convém é isso, quando não convém é aquilo, e é mais ou menos por aí. Aguardando aí a resposta dos doutores, estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e o Mamãe não vê. Grande abraço, pessoal.